James Stockdale foi um almirante da Marinha dos Estados Unidos e um piloto de caça que ficou famoso por seu papel na Guerra do Vietnã e por seu envolvimento como prisioneiro de guerra. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1923 e faleceu em 5 de julho de 2005. Stockdale serviu como piloto na Guerra da Coreia antes de ser implantado no Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Em 1965, seu avião foi abatido durante uma missão sobre o Vietnã do Norte, e ele foi capturado pelo exército norte-vietnamita. Ele passou 7 anos e meio como prisioneiro de guerra no notório campo de prisioneiros de guerra de Hoa Lo, também conhecido como o Hanoi Hilton. Durante seu tempo como prisioneiro, Stockdale foi submetido a torturas físicas e psicológicas, mas ele se tornou uma figura de liderança e resistência entre os prisioneiros de guerra. Naquela época, antes de seu avião ser abatido enquanto sobrevoava o território inimigo, James Stockdale não tinha a menor ideia de que passaria longos anos de dor e sofrimento como prisioneiro de guerra nas mãos dos vietnamitas. Surpreendentemente, durante esse período de sofrimento inimaginável, encontrou inspiração para resistir em um grande filósofo estoico da antiguidade, chamado Epiteto. Epiteto e sua filosofia estoica desempenharam um papel crucial na capacidade de Stockdale de suportar suas provações na prisão. Em seu livro Stockdale on Stoicism, o ex-piloto compartilha como esses ensinamentos o confortaram ao longo dos anos. Todo o conhecimento que tenho sobre Epiteto, eu mesmo coloquei em prática ao longo dos anos, escreveu Stockdale. Ele compartilhou minhas experiências de combate, ficou acorrentado ao meu lado, enfrentou meses de vendas nos olhos e contemplou a ideia de desistir de tudo, ao meu lado. Ele me ensinou a importância de manter o controle sobre meu propósito moral. Na verdade, ele me ensinou que eu sou meu próprio propósito moral. Ele me mostrou que sou completamente responsável por minhas ações e palavras e que sou o único que decide e controla meu próprio destino e liberdade. Antes de se aventurar na guerra, Stockdale, que estava realizando um mestrado na Universidade Stanford, Califórnia, recebeu de seu professor de filosofia um pequeno livro de introdução ao estoicismo como presente. Na época, ele se perguntou: o que um aviador naval, apreciador de martinis e jogador de golfe fará com um livro desse tipo? No entanto, anos depois, enquanto servia a bordo do porta-aviões Ticonderoga no rio Mekong, no sul do Vietnã, Stockdale acabou memorizando o livreto. Quando seu avião foi abatido, ele refletiu: não vou sair daqui antes de 5 anos, e estou deixando para trás o mundo da tecnologia para entrar no mundo de Epiteto. A filósofa americana Nancy Sherman, ao entrevistá-lo mais tarde, afirmou que Epiteto foi, de fato, sua salvação. A ideia de minimizar o que está além do controle, mesmo sob tortura, e após 2 anos e meio em confinamento solitário, teve um impacto profundo sobre Stockdale. Para ele, estar na prisão teve um aspecto positivo, pois permitiu que ele compreendesse a utilidade do estoicismo, mesmo em momentos em que considerou seriamente desistir de tudo, como sugere o trecho do livro. James Stockdale é lembrado por desenvolver o Código de Conduta do Prisioneiro de Guerra, um conjunto de diretrizes que ajudou os prisioneiros a manter sua dignidade e resistir às pressões do inimigo. Stockdale também é conhecido por sua capacidade de manter a moral entre os prisioneiros e sua recusa em colaborar com os inimigos. Após sua libertação em 1973, James Stockdale recebeu várias honras e condecorações por seu serviço, incluindo a Medalha de Honra. Ele também se envolveu na política e concorreu como candidato a vice-presidente dos Estados Unidos em 1992, como companheiro de chapa do candidato presidencial independente Ross Perot. Stockdale é lembrado como um herói de guerra e um símbolo de coragem e resistência em face da adversidade. A vida de James Stockdale é um testemunho eloquente da profunda importância do estoicismo na capacidade de um indivíduo enfrentar as adversidades mais extremas com coragem, dignidade e resiliência. Nesse período, ele encontrou força e inspiração nas lições do filósofo estoico Epiteto, cuja filosofia se tornou o alicerce da sua resistência.
A filosofia estoica, com seu foco na sabedoria, autodisciplina e aceitação do que está além do nosso controle, moldou a atitude de Stockdale diante de suas circunstâncias desesperadoras. Ele compreendeu, como Epiteto ensinou, que o único controle verdadeiro reside em nossa própria mente e vontade. Isso o capacitou a manter um senso inabalável de propósito moral, mesmo sob tortura e confinamento solitário. A capacidade de Stockdale de minimizar o que estava além do seu controle foi um fator crucial em sua sobrevivência. Enquanto muitos outros prisioneiros sucumbiam ao desespero, ele encontrou força na ideia de que sua dignidade e integridade moral estavam sob seu controle absoluto. O estoicismo lhe permitiu enfrentar os longos anos de cativeiro com resiliência, resistindo à pressão do inimigo e mantendo a moral dos seus companheiros de prisão. A filosofia estoica não apenas o ajudou a suportar o sofrimento, mas também o capacitou a desenvolver o código de conduta do prisioneiro de guerra. Esse conjunto de diretrizes não apenas preservou a dignidade dos prisioneiros, mas também demonstrou o poder do estoicismo na resistência à adversidade. A história de James Stockdale transcende sua experiência como prisioneiro de guerra. Após sua libertação, ele continuou a servir como um exemplo inspirador de coragem e liderança. Sua capacidade de aplicar os princípios estoicos à política e à vida cotidiana é uma prova eloquente de como essa filosofia não é apenas uma resposta à adversidade extrema, mas um guia para uma vida de significado e propósito. Em última análise, a vida de James Stockdale é um tributo à durabilidade da filosofia estoica e à maneira como ela pode transformar um indivíduo comum em um herói extraordinário. Seu legado nos lembra da importância de cultivar a força interior, manter o controle sobre nossas ações e enfrentar os desafios com determinação inabalável. Stockdale nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar inspiração e resistência nas lições intemporais do estoicismo. Sua história é um testemunho vívido de como essa filosofia pode moldar não apenas o destino de um homem, mas também a história de uma nação. Em suas próprias palavras, Epiteto nos lembra: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas sim a visão que elas têm deles. A vida de James Stockdale é um exemplo notável dessa verdade estoica. Sua jornada, marcada pela adversidade, é uma poderosa demonstração de como nossa perspectiva e nossa resposta a todos os desafios podem moldar nosso destino. A filosofia de Epiteto, que Stockdale incorporou tão profundamente, continua a nos inspirar a abraçar a sabedoria estoica, encontrando força em meio à adversidade e buscando a excelência moral em todas as circunstâncias. Em resumo, James Stockdale personifica a importância eterna do estoicismo como um guia para viver com coragem, dignidade e resiliência, independentemente das circunstâncias.